Vocês viram que esse começo de conversa é muito teórico, né? É bem chato, na verdade, né? E às vezes a pessoa está vendo isso e pensa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Quer ver quem é novo, né? Vai pensar, fui para a área errada. Mas entendam, ninguém vai sair daqui expert nisso. Só que é importante que vocês entendam que existem exceções, que existem casos diferentes, para que no dia a dia na atuação, quando você pegar e você for pesquisar, você vai lembrar do que a gente conversou aqui, entende? Daí já vai estar um pouco mais claro. Ninguém vai sair daqui expert. É natural que aconteça isso, mas saibam, isso vai facilitar que lá na frente vocês entendam. E na prática a gente só grava isso quando a gente faz 10.000 vezes a mesma coisa. Então, com o tempo, são conceitos que vão ficar na cabeça e a gente vai saber. É muito normal não entender e ter dúvida. Inclusive, eu ia pedir um pouco mais a participação de vocês daquilo que se tem dúvida. Entende? Porque às vezes a dúvida de um colega é a dúvida do outro. E aí a gente consegue esclarecer. Porque aqui é que, para mim, que já faço isso há bastante tempo, já vejo isso há bastante tempo, eu tenho uma metodologia de falar, uma metodologia de explicar, que para mim parece fácil. Só que às vezes eu explicando para alguém que está com alguma dúvida, de uma outra forma, vai ficar melhor para os outros colegas entenderem. Então, tendo alguma dúvida, por favor, perguntem. Entendeu? E não precisem esperar eu falar, você está com dúvida. Não precisa. É só fazê-lo. Tá? Daí tem um microfone, daí o pessoal passa só para gravar, para pegar o áudio, né? Porque o pessoal, quando for editar lá e montar, eles querem que tenha o áudio. Senão, como é que eu vou explicar algo que o pessoal não vai saber qual que é a pergunta, né? Então, eu deixei um microfone em cada mesa aqui. Então, daí vocês passem, tá bom? Então, vamos continuar? Tranquilos, tá? Tranquilos. Essa é a parte mais chata. À tarde vai ficar um pouco mais dinâmico a coisa, tá? Porque a gente está muito na parte teórica. E a teoria normalmente é algo chato, mas quem aqui estuda direito, e são quase todos, vocês estão acostumados com isso, né? Então, acho que não vai ter muito problema. E agora a gente vai falar, e a gente está comentando dos casos que conta como carência, dos casos que não conta como carência. E isso daqui, junto com o tempo rural, é um dos maiores erros dos advogados previdenciaristas, ou que se dizem previdenciaristas, porque se tu não sabe disso, tu não pode dizer que tu é previdenciarista. Pode ser um advogado generalista, alguma coisa assim. Mas entendam bem, olha só, o que esse acórdão aqui está dizendo, e vocês podem ler ali, é que o tempo ficto não conta para fins de carência. E o que é tempo ficto? Todo mundo aqui já teve um pouquinho de orientação do que é atividade especial. E boa parte do nosso dia de hoje a gente vai falar sobre atividade especial. Existem alguns casos em que as pessoas trabalham em condições nocivas à saúde. Por exemplo, um tecelão que trabalha numa tecelagem que o ruído é bastante elevado. Então essa pessoa trabalha numa condição prejudicial à saúde, porque o ruído faz mal para o corpo. O ruído aumenta a pressão, o ruído causa impotência sexual, ele causa dor de cabeça, ele causa uma série de efeitos deletérios no corpo. Então essa pessoa que trabalha nessa condição, ela vai ter direito a um tempo ficto. O que é isso? Vou dar um exemplo. Um homem que trabalhou 10 anos numa tecelagem, ele vai ganhar um tempo ficto, um tempo de mentirinha, de 40%. Então vamos imaginar, a pessoa trabalhou 10 anos numa tecelagem, ela tem quanto tempo de contribuição? Ela vai ter 14, porque 40% do tempo trabalhado ela vai ganhar como se fosse um bônus, um brinde. É mais ou menos isso daí. Esse bônus, esse brinde que o governo dá para a pessoa, que o INSS dá para a pessoa, que é chamado tempo ficto. Isso vai contar como tempo de serviço, mas não vai contar para carência. Isso é muito importante saber. A gente vai falar bastante sobre tempo ficto e depois vocês vão entender bem como que funciona essa dinâmica, tá? Então esse tempo ficto não vai contar como carência. Eu vou voltar aqui, que as meninas me falaram que eu pulei um slide. Existem alguns benefícios que não precisam de carência. Entenda o seguinte, qual que é a lógica da carência? É muito importante que vocês entendam que tudo faz algum sentido. Não existe carência por nada, não existe qualidade de segurado por nada. Então a carência existe para evitar fraude. Ponto. Para evitar fraude. Porque se não existisse carência, a pessoa poderia, como eu dei o exemplo do carro, né? Ela poderia primeiro bater o carro e depois pagar o seguro e pagar o seguro retroativo. Faria sentido? Eu já bati o meu carro, daí depois que eu bati o carro eu vou lá e pago o seguro retroativo para a seguradora pagar o meu carro? Não faz sentido. E com o INSS é a mesma coisa. Então entendam, a carência é para evitar fraude.
E existem alguns benefícios que meio que não tem como a pessoa fraudar. Não dá. Olha só, auxílio acidente. O auxílio acidente a gente vai falar depois quais são os requisitos, mas basicamente ele envolve um acidente. A pessoa não sabe que ela vai sofrer um acidente, né? Então tem como em tese eu fraudar o INSS com o auxílio acidente? Em tese não. No Brasil a gente vê de tudo, mas em tese não tem como. Então se eu sofri um acidente, mesmo que eu tenha começado a trabalhar hoje, comecei a trabalhar hoje de manhã, se à tarde eu sofrer um acidente, eu vou ter direito ao benefício? Vou ter, porque para esse benefício não tem carência, porque em tese não se frauda um acidente. O segundo benefício é o salário maternidade para segurada empregada, doméstica e trabalhadora avulsa. Então imagina o seguinte, a pessoa começou a trabalhar com carteira assinada hoje e daqui a 15 dias ela descobriu que está grávida, gestação de 1 semana. Vai ter aquela carência de 10 meses? Não vai ter, porque ela é segurada empregada. Aquela carência existe justamente para aquela pessoa que engravidou, aquela mulher que engravidou, ela não dá um jeito de pagar atrasado e conseguir receber o benefício. Em tese, quando você é segurada empregada, não tem como fraudar. É isso. A lógica é para evitar a fraude. Terceiro, benefícios pagos aos segurados especiais, exceto aposentadoria por tempo de contribuição. O segurado especial é o pescador artesanal, o trabalhador rural. Eles também não têm carência. Então imagina que você é um segurado especial. O segurado especial não precisa contribuir para o INSS. Ele não contribui. Lembra que eu falei que o agricultor não precisa contribuir, a não ser que ele saiu da agricultura após 91? Então, para esse segurado especial, ele não vai precisar de carência para ter direito a um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque normalmente, normalmente não, é a regra. Essa pessoa, ela nasceu na agricultura, ela já trabalha na agricultura desde pequena, não tem como ela fraudar. O pescador artesanal, o pai dele já era pescador, ele foi pescador, então não tem como exigir, se não exige contribuição, não teria também por que exigir carência, né? Então é mais ou menos por aí. E o último, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente e doença no trabalho, bem como as doenças graves. Legal. Primeira regra, sempre que for acidente não vai ter carência, ponto. Por quê? Porque acidente, em tese, a gente não frauda, não tem como fraudar. Então, sempre que é acidente, não tem carência. Veio o cliente conversar contigo, e já vi de tudo, tá? Já vi de tudo. O cliente vem conversar contigo, benefício, porque ele foi no advogado, o advogado falou que ele não tinha 12 contribuições para o auxílio-doença. Eu vou lá, olho o caso dele, pô, mas foi um acidente. Eu falei, como é que o cara não disse que ele tinha direito? É uma exceção. Entendam, a regra geral, normalmente a pessoa sabe. Todo advogado sabe que a regra geral é de 12 meses de carência, mas nem todo advogado sabe que quando se trata de acidente não tem. E tem uma coisa muito importante que são as doenças graves. A legislação do imposto de renda, se eu não me engano, é o decreto 3.099, não sei, a legislação do imposto de renda tem um artigo lá que diz quais são as doenças que dão direito à isenção do imposto. São as doenças aqui no Brasil consideradas como doenças graves e estigmatizantes, ou estigmatizantes. Essas doenças graves também isentam a carência. Exemplo, neoplasia maligna, câncer. Comecei a contribuir para o INSS hoje. Daqui a 2 meses eu descobri que eu estou com câncer. Vou ter direito ao auxílio-doença? Sim, é uma doença considerada grave. Acontece normalmente, eu vou dizer para vocês na prática como que funciona. A pessoa descobriu que está com câncer dela, vai lá e começa a pagar o INSS. Ela vai ter direito ao auxílio-doença? Não vai. Entendam, a lógica da carência é evitar fraude. INSS é um seguro. Seguro eu pago antes, eu não pago depois. Então, se eu já descobri que eu estou com a doença, que eu estou incapaz para o trabalho, se eu começar a pagar depois, não vai dar. O que a gente fala aqui é benefício, e daí uma dúvida, assim, ó, normalmente se tem essa dúvida, tanto os clientes, inclusive muitos profissionais. Entendam bem, isso daqui, eu estou falando de benefício que não precisa de carência, mas esses benefícios precisam de qualidade de segurado. Isso quer dizer o quê? Não importa o quanto tempo você está pagando, mas você tem que estar pagando no dia que você descobriu a incapacidade ou no dia que você teve o acidente.
Entendeu? Então a lógica disso daqui é, não importa quanto tempo eu estou pagando, se for acidente, se for uma doença grave, se for o caso ali de segurada empregada do salário maternidade, eu vou ter direito. Não importa o quanto tempo que eu estou pagando, o que importa é que eu esteja pagando no ato. Vamos voltar para o exemplo do seguro do carro. Fiz o seguro hoje de manhã, se eu bater o carro à tarde, eu vou ter direito? Sim, porque é um acidente. Acidente, em tese, não se frauda. Entende? Então, a lógica é mais ou menos essa. Eu só voltei porque isso é bastante importante na hora que eu apertei. Pega o microfone ali, pode fazer, doutor. Seja interessante, porque tu não pode fazer seguro depois do carro batido, né? Mas e se eu faço descobrir hoje, né, antes do dia 15, que eu tenho cardiopatia grave, e eu faço a contribuição esse mês antes do dia 15, que em tese ele está valendo para o mês anterior, né? Nesse caso, vai ser isento ou não? Porque tu quer complicar bem agora no começo, né? Muito obrigado. Muito de obrigado. nada. É que... Como é que tu quer que eu explique isso agora? Vamos lá, olha só. Esse é amigo, né? Esse é amigo. Só para vocês entenderem, ele não gosta de vocês, porque eu estou tentando tornar a coisa mais dinâmica. Ele vem aqui com uma regra para dar sono. Olha só. Olha só. Ótima pergunta, tá, Rogério? Na verdade, tu fez essa pergunta, tu já sabe a resposta. Eu só fez para dinamizar, né? Eu bem sei. Quando você é autônomo, você é responsável pelo seu recolhimento. A questão é o quê? 3 de 2022, 4 de 2022, 5 de 2022, 6 de... Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu quero pagar o mês de março. Qual que é o prazo que eu tenho para pagar o mês de março? Eu tenho... Porque vocês sabem que tudo que é tributo, contribuição, tudo tem prazo, né? A gente não paga, tanto que eu falei ali de recolhimento dentro do prazo, fora do prazo, né? Então tudo tem prazo na nossa vida, principalmente pagamentos, né? A única coisa que não tem prazo é o pagamento dos precatórios, que a gente vai falar disso depois. Então, eu quero pagar o mês de março. Qual que é o prazo que eu tenho para pagar o mês de março? O prazo que eu tenho é até o dia 15 do mês seguinte, 15/4. Então, eu sempre tenho até o dia 15 do mês seguinte para pagar o mês que passou. Hoje é dia 30. Hoje é dia 30, é isso, né? Hoje é dia 30. Eu posso pagar o mês de junho, que é o mês passado? Não, porque já passou o prazo. O prazo para pagar junho era até o dia 15 de julho. O prazo para pagar julho até o dia 15 de agosto. O prazo para pagar agosto até o dia 15 de setembro. Eu posso continuar nos meses. Não? Entenderam? Legal. Então, a gente tem esse prazo. Se eu pagar aqui no dia 15, em tese, quer dizer que no mês de março eu fui em dia. Eu fiz o pagamento em dia. O que o Dr. Rogério quis dizer é o seguinte: eu ainda não paguei março, é o dia 10 de abril e eu descobri a minha cardiopatia grave, o meu câncer, eu fiquei incapaz por algum motivo. Eu ainda estou dentro do prazo. Eu posso pagar para computar o mês de março e eu ser considerado em dia com a Previdência? Porque eu falei que não importa quanto tempo você está pagando, desde que você esteja pagando em dia, né? Por que a pergunta dele é complicada? Porque eu já vi as duas coisas acontecerem. Eu já vi isso ser considerado e não ser considerado. Quando vocês entrarem no CNIS, vocês vão ver, uma época isso não aparecia e agora aparece. Então, o que acontece, doutor? Lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, vai ter o mês que foi pago e antes não aparecia, agora aparece a data do pagamento. Então, esses tempos eu tive um probleminha com um caso assim, que o que aconteceu? Sabe aquele caso da contribuição posterior ao auxílio-doença que eu falei? A pessoa está em auxílio-doença, para ele valer tem que ter contribuição antes e depois? O que aconteceu?
Atendi o cliente, peguei o caso de aposentadoria, entreguei a guia do INSS para ele e falei, ó, você tem que pagar para computar. E o que eu fiz? O que eu pensei? Pô, ele vai fazer o pagamento, então vai considerar o mês passado. Então eu já vou protocolar, porque vai considerar o mês passado. Eu protocolei, lá o INSS indeferiu. Computar todo o período de auxílio-doença. Nada que não se possa resolver, só fazer um novo protocolo, agora vai ser computado. O INSS indeferiu por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, o mês de março está pago, mas só que quando você pagou, você já tinha entrado com o processo. Então, esse pagamento, em tese, ele tem que ser considerado como em dia, mas pode acontecer de o INSS entender diferente. É uma boa discussão judicial. Se a gente for analisar a letra fria da lei, a pessoa está em dia, ela estava no prazo para pagamento. Nos casos de auxílio-doença tem dado certo, tá? Mas em alguns outros casos, né? Por exemplo, a gente tem um caso prático agora nesse sentido. O que tem acontecido nos teus casos, Rogério, nesse sentido? Fala aí pra gente, verbaliza pra gente. Pega o... Tá ligado o microfone? Cara, então, na verdade, recentemente, 2 casos eu fiz isso, um de cardiopatia grave e outro de tuberculose, né? E a princípio ainda tá para julgamento, assim, né? Mas eu acredito que é aquela questão da interpretação, né? Se o cara fez o pagamento, conforme a lei, o cara tá em dia. Mas vai analisar, vai depender muito. E daí aquela questão, é similar àquela questão que eu disse do juiz que não considerou o tempo da cliente, porque ela fez só uma contribuição. É uma interpretação dele. O que o STF decidiu é que tem que ter uma contribuição. Não importa, ele não falou quantas, ele não falou em que mês, ele falou que tem que ter a contribuição posterior. E daí entra a interpretação, né? No INSS tem dado certo, né? É um caso bem complexo isso aqui, né, doutor? Vocês vão perceber que, principalmente com o decorrer do tempo, que muitas vezes vocês vão me perguntar alguma coisa, ou perguntar para o seu gestor, ou para o seu líder, alguma questão jurídica, ele vai falar assim, depende. Depende com quem vai pegar o processo para julgar, depende se você fizer esse processo no juizado especial. No juizado especial, o recurso vai para a turma recursal, e nós temos uma das turmas recursais mais rígidas do país. É muito difícil ganhar alguma coisa na nossa turma recursal que não esteja muito bem alinhado. Se você fizer esse processo, quem sabe, no juiz ordinário, pelo procedimento comum ordinário, o entendimento judicial em primeira instância, apesar de ser o mesmo, inclusive são os mesmos juízes que julgam, em segundo grau vai para o TRF4. O TRF4, ao contrário da turma recursal, a nossa turma aqui no TRF4, que é a turma regional suplementar de Santa Catarina, ela é, se não a melhor, uma das mais benevolentes com os direitos previdenciários do país, por isso que o índice de êxito lá é tão grande. Então vai depender muito. E, inclusive, é importante ser sincero a esse ponto com o cliente. Porque quando vem um cliente que eu vou atender, um caso desse, o doutor me passou. A pessoa descobriu a cardiopatia grave, ela veio falar comigo e ela ainda está no prazo para pagar o mês passado. O que eu falo para ela? Eu desenho isso, eu explico. Desenhar, explicar. Funciona assim. A gente pode tentar, mas corre o risco de não dar certo. Então, tem coisas que é fácil tentar, que é fácil ir lá e pagar uma contribuição de R$100 e poucos, e se der errado, a pessoa perdeu R$100 e poucos. O difícil é quando a pessoa quer tentar, às vezes, pagar um atrasado para uma aposentadoria, pagar R$60 mil e dar errado. Aí o cliente vai te matar. Ou me matar, o que é pior. Então, ok, vamos dar sequência. Vamos ver o que já passou aqui. Tabela, conceitos. Estou indo para trás, né?